A sua estação de rádio apresenta News of the Week. Showtime. News of the Week. Sua revista eletrônica semanal com João Alckmin. Nós temos conosco Angela Dipp, escritora, atriz, humorista, que entre seus trabalhos mais conhecidos estão Ivone na telenovela Pérola Negra, a Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum e o espetáculo Terça Insana. Wagner William é escritor, produtor de TV e jornalista, ganhador de prêmios, entre eles o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, com a reportagem O Primeiro Voo do Condor. Em 2019, Wagner publicou o livro Uma Mulher Vestida em Silêncio, a biografia de Maria Teresa Goulart, que foi adaptada para o teatro, virando peça de Maria Teresa e Denner, onde Angela Dipp interpreta a ex-primeira-dama em peça que mostra amizade com o famoso estilista Denner, criador da moda brasileira. A obra nos ajuda a rever historicamente a política brasileira na década de 60 e suas consequências aos dias atuais. Então vamos conversar. Bom dia, Angela. Bom dia, eu tô direitinho aí? Tá. Tô me vendo. Linda, maravilhosa e deslumbrante. Você está no canal 3 da Claro também, aqui em todo o Vale do Paraíba. É um prazer tê-la conosco. Legal. Wagner, bom dia. Também. Oi, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Já é a terceira vez que você está conosco, viu? Fico muito feliz com isso. E conosco estão a Júlia Kurtz, direto do Rio Grande do Sul. Julinha. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Também está conosco de Washington o Gabriel. Gabriel. Bom dia, Ângela, bom dia, Wagner, sejam muito bem-vindos. Edinardo José de Paula Santos, aqui de São José dos Campos. Edinardo. Bom dia, Ângela, Wagner, é um prazer imenso ouvi-los. E também, para nossa satisfação, nosso diretor de jornalismo, Carlos Brickman. E você, como é que se sente, Ângela, participando dessa peça agora? Pois então, essa ideia da Maria Teresa surgiu justamente a partir do livro que eu li, do Wagner. Logo que foi lançado, procurei ele, que eu queria fazer alguma coisa no teatro sobre isso. Aí veio a pandemia e finalmente conseguimos, assim. Então, para mim é muito bom poder estar contando a história dessa mulher. Eu sempre me interesso por contar no teatro personagens nacionais, né? Histórias do nosso país. Então, estou muito feliz de poder estar colocando a mulher vestida de silêncio para falar no teatro, né? E é muito legal poder mostrar a história dela, e tem esse fundo histórico da questão do golpe e tudo mais. O Denner, né? Esse recorte que a gente encontrou dentro do livro. O Denner foi super importante também, um personagem importante no Brasil, que trouxe alta costura, e no caso transformou a primeira-dama, né, que era uma mulher elegante e simples, numa mulher um pouco mais glamurosa, para ocupar o cargo de primeira-dama, e mais um monte de histórias que tem aí dentro desse caldeirão. Júlia, você, a Ângela é de São Borja. Você está onde, Júlia? São Borja na fronteira, né? Eu estou em Passo Fundo, mas eu tenho um irmão, eu falo sempre que eu tenho um irmão que mora em São Borja, né? Eu tenho parentes em Passo Fundo também. Legal. A hora que vier para cá, me avisa. Tá bom. Soledade e Passo Fundo. Os meus pais são de Soledade. Eu nasci em São Borja e logo, bem bebê, já vim para Porto Alegre. Mas tem essa... Passei sempre a minha infância em Soledade, sempre. Todo final de semana ia para lá. 1 hora daqui. Pois então, primeiro, antes para começar, eu queria agradecer aos nossos convidados, né? E dizer que, assim, eu não sabia que ia ter essa entrevista hoje. O Calixto me avisou agora, um pouco antes de começar. Eu vou contar para vocês que eu sonhei com o Castelo Rá-Tim-Bum. Foi incrível coincidência, tá? Foi uma cena do meu sonho, eu não lembro direito. E, assim, agora, vendo a Ângela aqui, eu queria agradecer ela, porque, assim, eu lembro quando eu era criança, né, tinha uns 9, 10 anos, eu chegava às 5h30 da tarde, saía do colégio, chegava em casa, ligava na Cultura, ficava até às 9 assistindo Cultura.
Tá? Se o Brickman me inspirou a ser jornalista, a Ângela... A Ângela e todo aquele círculo me ensinaram a falar coisas direito, tá? Então, queria deixar esse agradecimento aqui. Tá aqui minha mãe tá me visitando hoje, ela pode confirmar que eu passava horas vendo cultura quando era criança. Mas, enfim, tá? Terminando a fase de puxação de saco. Eu sou uma grande fã de teatro, né? Eu consumo menos do que eu gostaria, mas eu leio bastante, eu li... Acho que 70% do teatro grego que sobreviveu, que é uma coisa que eu gosto muito. E a minha pergunta mais técnica, assim, quando a gente pega a biografia de uma pessoa, de uma personagem histórica, assim, escrita no formato de livro, e transforma ela para o teatro, quais são as dificuldades para fazer essa adaptação? O que tem que ser feito para transformar uma obra literária em teatro? Que sacrifícios tem que ser feitos? O que tem que ser levado em conta na adaptação? Posso responder um pouco que eu sei? Pode, fique à vontade. Deixa para quem quiser. Olha, eu acho que dramaturgia é um dos gêneros mais difíceis, né? Que é justamente uma peça de teatro. E você pegar uma obra literária, que tem 459 mil caracteres, né? E transformar em 1 hora, 1 hora e meia, 2 no máximo, que hoje em dia o que as pessoas suportam é 1 hora e 15, né? Com a questão aí da internet. Então, é uma tarefa muito árdua mesmo, né? De você fazer uma edição. E, no caso, o livro do Wagner é maravilhoso, assim, tem trocentos mil e um detalhes, é uma delícia de ler o livro. Eu não sei, Wagner, quantas páginas tem, mas fala aí. 650, por aí. Você imagina. E, então, assim, eu sempre tenho essa mania de ler livros e tenho vontade de transpor para o teatro, que é a minha praia, né? Uma vez eu li um livro sobre a Anita Garibaldi, acho que eram umas 500 páginas também, e tinha essa maior vontade, enfim. Aí tentei por alguns meses e não aconteceu. Mas dessa vez eu chamei um dramaturgo, né, que foi o Vendramini. E ele confessou depois pra gente que quando ele leu, ele amou o livro também, mas ele falou, eu não vou conseguir dar conta de transformar isso em 1 hora e 15 e tal. E aí a minha sugestão foi que ele fizesse um recorte, né, de dentro do livro que pegasse justamente essa amizade do Denner e da Maria Teresa. Então já diminui, né, esse oceano todo. E mesmo assim fica difícil, porque mesmo reduzindo só mais ou menos a conversa dos dois, tem muita coisa que teve que ficar de fora. E quando o Vendramini me mostrou o texto, eu comecei, todo o ensaio eu ia colocando, recheando com frases do Wagner, né, do livro do Wagner, que também a Maria Teresa escrevia muitos diários, ela tentou escrever um livro que não terminou, então tem muitas falas dela ali, que até por um lado ficavam até mais fáceis de você colocar na boca da personagem, porque era ela ali falando sobre. Mas mesmo assim, teatro é ação, né? Literatura quanto mais você falar, teatro quanto menos, às vezes é melhor, e literatura não, quanto você pode se estender muito. Então, é difícil. É aquela história, quando você lê um livro e você vai ver um filme, ou vai ver uma peça de teatro, você fica decepcionado. Por exemplo, eu li Reinações de Narizinho umas 6 vezes, do Monteiro Lobato. Quando eu vi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu não quis mais assistir, porque eu achei horrível. Porque, claro, tudo aquilo que eu imaginei, porque a nossa cabeça sempre é muito mais poderosa, né, do que qualquer redução de um ser humano. Então, quando eu vi o Sítio do Pica-Pau Amarelo reduzido ali naquele personagem, naquelas histórias, eu achei uma droga. Então, eu acho que é melhor vocês assistirem primeiro a peça e depois lerem o livro. Enfim, é mais ou menos isso. Agora eu não sei a experiência do Wagner nesse sentido. Ô Wagner, qual a importância do Denner para Maria Teresa e da Maria Teresa para o Denner? Você podia nos dar uma ideia? Não, ele foi... É uma menina como a peça explora muito bem isso. É uma menina casada com... E mulher na década de 50, esposa e mãe de família na década de 50, apenas isso. Então, vai nas festas e cuida dos filhos, vai nas festas, nos encontros políticos do marido, acompanha o marido, como diria o Denner, sorri a cena, né, e conversa. Pouco. Conversa, E o Denner, aí de repente ela tem que simplesmente visitar o vice-presidente Richard Nixon nos Estados Unidos, ela tem que receber presidentes aqui no Brasil, então é o Denner quem vai moldar lá, quem vai ser
o mestre para ensinar a andar, para ensinar a se relacionar. E ela se torna uma excelente aluna, né? E forma uma dupla perfeita ali. Perfeita. Olha, isso é fantástico, viu? O Gabriel? Então, tem várias coisas eu acho que a gente pode trazer à tona, principalmente esse lado do papel dela enquanto uma mulher na década de 50 e 60. A gente sabe que era um tempo bem mais complicado do que é hoje em dia. Eu queria saber o seguinte: a gente sabe que o teatro é uma mídia imortal, a gente sabe que o teatro é uma mídia muito especial, mas quando você traz esses personagens pro palco, o pano de fundo da história, qual é a interação que esse pano de fundo tem com os personagens? Essa trama ela é mais voltada para a interação dos dois, ou tem esses fatores externos que vão guiando os personagens pela trama? Ótima pergunta, hein, Wagner? Porque o Wagner, ele contextualiza pra caramba no livro o momento histórico, né? Na peça a gente não tem essa condição, enfim, por inúmeras limitações. Mas mesmo assim, me interessou muito, aliás, o que mais me interessava, eu não queria que fosse uma peça panfletária, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito falar desse momento, porque esse momento conversa com tudo que acontece no Brasil hoje. Então, eu acho que a peça tem um início mais leve, que é um pouco mais essa questão da aluna e do Denner e tal, dela mais jovem, e depois não chega a dar uma pesada, porque o feedback que eu ouço das pessoas é justamente esse, que é uma peça leve e que fala do momento histórico. Muitos jovens ficam assim, elas falam assim, dá vontade de ficar no Google, porque assim, quem era mesmo Lacerda? Quem era mesmo o Santiago Dantas e tal? Então, eu acho que a gente, não sei, agora o Wagner fala, mas eu acho que a gente conseguiu equilibrar essas coisas, assim, essa coisa da moda, dela ser aluna, um pouco leve, um pouco cômico, e depois a questão do exílio, a questão do golpe. Olha, eu vou falar abertamente o seguinte, eu achei espetacular o texto, a solução. E para mim, ainda bem que eu tenho 30 anos de TV, eu sei que a gente recebe 50 horas de material para condensar em 1 hora, né? Porque, por exemplo, logo no começo, o Denner já fala sobre os filhos dele, que ele vai ter 5 anos depois daquele encontro. Então há a liberdade poética, há tudo, a ordem cronológica tem que ser sacrificada. São 670 páginas em 1 hora. Então eu achei muito bacana. E outra coisa, sem querer dar spoiler, eu acho, discordando um pouquinho da Ângela, que a virada é um tapa na cara e fica sensacional. A peça ela tem 2 momentos e você tá rindo, você tá assim, depois você toma um soco no estômago e você sai meio pensando em muita coisa. Eu não posso falar, que não vai estragar. Não pode. Não estrague, pelo amor de Deus. Não estraga, não. Eu achei muito gostoso. Gabriel, só uma coisinha que você falou da mulher, a Ângela leu o livro algumas vezes. Eu levantei, tinha nas bancas de jornal, tinha o Jornal das Moças, circulou de 1917 até 1960 e pouco, lógico, veio a onda, o 68, o jornal não segurou, né, mas em 59, 60, ele recomendava que as mulheres, se o marido chegasse de noite, um perfume estranho, chegasse madrugada, para não brigar com ele, porque ele precisava relaxar, ele trabalhava o dia inteiro, sustentava a casa, então não reclame com seu marido, seja paciente, é isso que o Jornal das Moças falava. Sério, estava nas bancas toda semana essas lições para as mulheres de Atenas e da Madison Avenue. No Mad Men tem muito também sobre isso, essas mulheres. Era 100% familiar, né, que fala. É um jornal 100% familiar. Edinardo? Ângela, só pelo aspecto mulher da Tereza Goulart,
Eu tinha 25, 26 anos nessa época, quando a Tereza Goulart se tornou primeira-dama. Minha mulher se chamava Tereza e ambas eram lindas. Então eu queria que você falasse um pouco da personalidade da Tereza Goulart e da transformação que ela sofreu pelo fato de ser primeira-dama. No caso, eu fui prefeito de São José, a minha Tereza também foi primeira-dama local aqui. Só uma parte aqui. A gente recebeu um cara que foi o cabeleireiro do Denner, ele foi assistir. Isso também é muito legal, quando você está representando personagens... Porque o Denner é muito forte aqui em São Paulo, né? As pessoas conhecem muito ele aqui. Ele vestiu Família Matarazzo e tal. Ele era, inclusive, tem essa questão que a gente coloca que o Denner... Ele, através do Denner, tanto o Jango quanto a Maria Tereza foram aceitos pela elite quatrocentona paulista, né? Porque ele vestia Matarazzo, etc e tal. Daí esse cara contou pra gente, esqueci o nome dele, mas ele disse que apareceu a primeira dama de Jundiaí, que queria se vestir com o Denner, né? Porque, enfim, ele vestia a primeira dama. E aí ele falou assim, manda ela pro Oscar Freire, que era onde tinha o Clodovil, que era o adversário dele. Então, o Denner tinha essa história. Cara, você falou da sua esposa primeira-dama, eu lembrei disso. Mas, então, a Maria Tereza, eu acho que ela vai se... Ela fala, né, ela estuda política. Ela tem 2 professores geniais, o Darcy Ribeiro e o chanceler Santiago Dantas. Então, ela está bem assessorada. E... Pela Maria Tereza que eu conheci agora, que deve ter lá os 80 e tralalá, que a gente foi conhecê-la no Rio, ela é uma mulher esperta, uma mulher divertida, uma mulher alegre, ela conta coisas horríveis que aconteceram na vida dela rindo. O Wagner passou 10 anos com ela, então dá para dimensionar como era essa jovem, né? No livro fala que ela era uma moleca, ela gostava de vida rural, ela era desobediente. Então, mas ela era tímida, era insegura, era nervosa. E, de repente, de uma hora para outra, ela foi jogada nesse mundo, né? Nessa arena de leões, né? A questão da imprensa que massacrava... Não tinha sororidade naquela época. Uma mulher bonita sempre era burra, fútil e desonesta, né? Se ainda hoje tem esse preconceito, imagina naquela época. Então, ela foi massacrada por mulheres, pela imprensa e tal. E por isso o livro do Wagner é tão importante, que deu voz a essa mulher, que ela preferia... Ela não era bélica, ela não era agressiva, apesar de ser uma mulher, assim, autêntica e com personalidade forte. Mas ela preferia se calar, né? E claro que a imprensa atacava ela para atingir o presidente Jango, né? Que tinha uma oposição muito forte. Então, na peça aparece assim um pouco essa mulher mais jovial, mais ingênua, entre aspas, que depois ela mesma fala, né? Eu agora não aceito mais de boca fechada as decisões do meu marido. Eu entendi o que está acontecendo, porque no exílio o Jango fica um cara mais frágil, mais amargurado e tal. E ela forte, ela tem que criar os filhos, né? Uma leoa, assim. Aí agora o Dr. Wagner pode falar com mais propriedade ainda. Não, é isso. E a peça mostra essa virada. O exílio, durante o governo, ela colocou uma questão também que eu reproduzo no livro. Durante o governo, ela tinha que ficar quieta porque era apoiar, então fazia o papel dela, tal, apoiar o governo. Aí ele é derrubado, ele é golpeado. Então, no exílio, ela tem que ficar quieta também, por quê? Não, ela vai... Então, inclusive, isso aí não está na peça, mas na passagem do livro ela recebe o general Assis Brasil, de quem ela não suportava o general Assis Brasil, e dá um tapa no Assis Brasil e fecha a porta na cara dele. Entendeu? É dessa virada que a gente está falando, tá? Então, quem prejudicou o Jango agora não tem perdão e não tem as palavras, nem engolir nada. Vai falar tudo mesmo. Traição não se perdoa. Carlos Brickman. No exílio, o Jango estava separado dela, né? Olha só. Vamos lá. A década de 60 no Uruguai é muito bom para o casal e o Jango recebendo vários outros exilados e políticos
e com aquela esperança, você volta o mês que vem. Isso aí destruiu a esperança do Jango. Então, a década de 60 é boa até no Uruguai, como família. Só que aí o Jango acaba se afastando cada vez mais, né? Aí fica nas fazendas e eles brigam. Realmente, eles se separam assim, briga 3 meses, ela vem para Porto Alegre, fica em Porto Alegre, ou senão ela fica em Montevidéu, ele fica na fazenda, em Maldonado. Eles brigaram, se separaram e voltaram umas 3, 4 vezes. Que eu estive lá por volta de 71, 72 e fui visitar o Jango. Ele estava sozinho. Podia ser já na questão eu acho até 71, vou arriscar que foi quando ela foi presa voltando para Porto Alegre. Porque foi uma briga que ela deu um flagrante nele com uma loira modelo argentina. Argentina, que eu conheci também. No cassino. Esse Brickman é um perigo, viu? Não, eu fui visitá-lo. No cassino, ela deu flagrante, pegou as coisas, o Jango depois nem viu ela, que ela estava também lá, que ela tinha chegado depois, e aí ela vai embora para Porto Alegre, pede ajuda, pede dinheiro emprestado, vai de ônibus para Porto Alegre, e aí depois ficam separados, aí o Jango manda flor todo dia, ela falou que não aguenta mais receber flor, nem a prima, estava na casa da prima, a prima falou assim, não aguento mais receber flor aqui, não tem nem mais de lugar. E assim foi era o Jango, como há uma frase do Vendramini ou da Ângela no espetáculo, o poder aumenta a libido dos homens, né? E na peça a Maria Tereza fala, né, que ela é uma frase da Maria Tereza, ela fala assim, o Jango nunca me escondeu os casos dele, a maioria dos casos, porque eles tinham, parece, uma relação, não uma relação aberta, mas contava, ele meio que contava e tal, e aí ela até fala assim, mas eu nunca tive que aguentar uma loira famosa saindo de dentro de um bolo, quase pelada, cantando parabéns a você pro meu marido, né? Então tem porque tinha a história da Jacqueline Kennedy, comparavam as duas pela beleza e tal. Então faz essa... Mas ela fala isso, né? Ela sabia, ela não achava que o Jango era um santinho, né? Mas ela também era... Quer dizer, não, ela nunca foi desonesta, mas, tipo, ela viu uma coisa dessa monta, ela foi embora. Ela falou, tchau, agora se vira. E aí ele ficou penando para reconquistá-la, né? Sim, Brickman, isso reforça a resposta anterior. Se fosse, entre aspas, durante o governo, ela ia ficar quietinha lá, não ia fazer nada. Agora não, no exílio não. Ela falou assim, no exílio a gente tem que se unir, porque fomos abandonados, estamos sozinhos. Se a gente não ficar junto, não tem Brasil. E ela brigava muito com o Jango por causa disso. O Jango tem uma imagem, tem várias fotos, ele ficava olhando o São Borja da fronteira. Ia lá pro cais da cidade argentina, que frente a São Borja, e ficava lá olhando. Era uma coisa melancólica mesmo, muito triste. E ela brigava muito com ele para ele deixar, falava assim, olha, o Brasil não te quis, nós fomos por aqui no Uruguai. Ele não. Aí vinha um deputado, falava com ele, não, estamos aqui tratando com fulano, com Beltrano, para você voltar. E ele se enchia de esperança. Então ela também ficava brava com muita gente que ia visitá-lo, trazendo essas falsas esperanças também. No livro tem uma passagem, né, que ela fica brava até porque ele está torcendo pelo Brasil numa Copa, né? Na Copa de 70. Isso. Copa de 70, ele torcendo pro Brasil, ela falando assim, eu não acredito. E ela, foi isso. Ela foi, a coerência total é dela. A coerência é dela. E ele é aquele político, né, que... Político. É político, pronto. Sumiu todo mundo, acabou a entrevista, foi isso? Não, nada a ver isso daí. Eu não sei o que aconteceu pelo lado deles, mas enfim, né? Eu acho muito legal essa parte dela sair de ser uma mulher, artigo indefinido, para a mulher com I maiúsculo. Legal. Isso
é um desenvolvimento de personagem muito bonito. Boa colocação. Ela viveu numa época difícil, a época da Jaqueline nos Estados Unidos, né? O livro versa mais sobre a transformação da mulher Maria Tereza Goulart. É isso mesmo? Não? O livro e a peça? A peça é sim, o livro não. O livro é bem mais... O livro Wagner... A peça é mais mesmo em cima dela e do Denner. E dessa transformação dela. Mas o livro é muito mais amplo. O livro realmente vai até... É pano de fundo. O livro tem desde a volta do Getúlio até a Comissão Nacional da Verdade, né? Então já vai esse recorte bem grande, não é um recorte. É uma história. Está falando de 60 anos praticamente. Não foi um recorte, foi decepado. A Júlia está aí? Não, a Júlia caiu. Gabriel. Não, eu estou aqui. Então é com você, Julinha. Eu estou aqui assustada porque o cabelo do Gabriel derreteu e saiu da cabeça e foi pro queixo. Eu já falei, eu cumpri minha promessa, eu estou aqui. Então, na presença do nosso novo Lex Luthor da rádio, uma pergunta que eu tenho aqui, a dúvida que eu tenho aqui é a seguinte: a gente está vivendo tempos turbulentos, tá? E a gente traz agora, vocês estão trazendo essa personagem histórica para nós, e eu queria saber quais são as grandes lições que a Maria Goulart trouxe naquela época e que valem, e hoje em dia estão mais atuais que nunca. O que a gente pode aprender com ela para os dias de hoje? E eu aqui me segurando para não tocar nesse assunto. Não, olha, é para isso que eu tô aqui. Olha, Júlia, é o seguinte, vamos falar, o pessoal que fica junto comigo me acompanhando reclama que eu sempre vou para esse aspecto e tal, mas eu vou falar mais calmamente. Maria Tereza Goulart, ela indicava, ela coordenava as ações da LBA, ia aos teatros, que dava clique para artistas que ajudavam a LBA, então havia todo esse aspecto. Ela fazia sessão de cinema, ela gostava de música, ela ia a shows, ela fazia questão de falar dos espetáculos que ela assistia, a teatro, cinema, ajudava, era que nem hoje, né? Que nem hoje, uma força muito grande para as artes esse governo dá, né? Dá. Ele é da tribo dos Metíncolas e nós somos os Levíncolas. Boiei, mas tudo bem, depois eu vou procurar no Google. Eu também não entendi nada. Você não... Brick, mas dá para você explicar qual é a tribo dos Metíncolas e dos Levíncolas? Não pode. Vocês não vão achar no Google isso. Pensando um pouco, chega. Você chega lá. Nós que somos da tribo dos Levíncolas, a gente só leva, viu? Entendi. Oh, meu Deus, é uma versão nova do... Entrar com o traseiro e entrar com o pé. Exatamente. Nós somos da tribo dos Levíncolas. E eles, Bolsonaro e sua gangue, são os Metíncolas. Isso. A gente paga o preço por isso, por esse imbecil que está aí. Já fez a sua pergunta, Gabriel? Não, agora é minha vez, vamos lá. Então vai lá, o skinhead. Vocês tiveram uma fonte primária nela, porque, assim, é muito mais fácil contar uma história. Aliás, não é nem questão de facilidade. É muito mais justo contar uma história quando a gente tem a perspectiva do protagonista dessa história. Eu escrevo ficção amadora, não publico nada, fico para mim. Mas é muito fácil para mim criar uma coisa que não existe. Qual é a dificuldade de pegar uma história que existe e que tem todas essas vicissitudes, todo esse drama que aconteceu de fato, e adaptar isso de uma maneira que fique palatável, como vocês bem falaram, que a peça ela não é para ser uma peça nem panfletária nem pesada, apesar do soco no estômago, que tem que estar lá presente, porque é o drama, é o teatro, tem que estar lá. Então, assim, qual foi a grande dificuldade de vocês, não digo nem suavizarem, mas de passarem essa realidade para a peça? Bom, um
detalhe, depois o Wagner complementa. Por exemplo, quando eu fui conhecer a Maria Tereza há uns 20 dias da peça, da estreia, Oi? Domingo de Carnaval. Domingo de Carnaval. Eu falei para ela, olha, a peça, você é representada na peça, mas assim, não vá tentar se ver, né? Porque deve ser difícil alguém representar você, assim. É óbvio que você não vai se reconhecer em muitos momentos, né? Bom, fisicamente, com certeza não, porque realmente não sou nada parecida com ela. E licença poética, então, todas as limitações que a gente tem para colocar a peça. Então, eu já saí dizendo para ela, a sua expectativa, né? Para ela não chegar e falar assim, não, mas eu não falei isso, não, mas eu não sou assim e tal. Porque é teatro, então, teatro é ficção. Mas, obviamente, quando a gente tem a realidade como a gente parte da realidade, né? Ela é um personagem, inclusive, que está viva, né? O Denner, por exemplo, não. Aliás, o Denner é um caso. Todo mundo que vai fala, ela mesma. Ela fala, é o Denner, esse menino é o Denner. Porque ele é muito parecido e ele faz muito bem. Então, agora mesmo ontem eu mandei um WhatsApp para ela falou assim, manda um beijo pro Denner. Então, assim, ela não chama o ator de Tiago. Ela chama ele de Denner. E eu já esqueci a sua pergunta, Wagner, continua. Não, olha, a Ângela com... o livro tinha sido lançado há menos de um mês, ela me chamou. A gente se encontrou, curiosamente, na Livraria Cultura da Paulista e 3 anos depois... 3 anos depois, a peça é montada no teatro da Livraria Cultura da Paulista, né? Também havia uma coisa, né, meio... E quando ela falou para mim assim, não, vou fazer uma peça de teatro, aí eu falei assim, vai ter umas 10 horas de duração. Não, aí, como eu já tinha falado, você tem que saber também largar o seu livro, entregar o livro, porque eu não vou falar assim, não, mas isso aqui, cronologicamente, é óbvio que no mesmo diálogo está a crise dos mísseis de Cuba e o plebiscito, no mesmo diálogo, na mesma linha. Porque é óbvio, gente, não vai falar assim, olha aí, 4 meses depois, é uma peça de teatro, há um lado ficcional. E como essa preocupação da Ângela também, quando ela falou para a Dona Maria Tereza, e a Dona Maria Tereza também vê frequentadora de teatro, viciada em teatro e cinema, ela compreendeu tranquilamente. E vou falar também, gente, já que tocou nesse assunto, o Tiago Carreira, todo mundo se impressiona, se assusta um pouco, porque a semelhança é incrível. E a Ângela, essa comediante escrachada, consagrada, faz muita gente chorar, viu? Em certa altura. E eu posso falar mesmo porque eu sou só um cara que vai muito a teatro, só. Não saberia montar uma peça nem nada, mas... eu gostei demais mesmo, eu achei muito interessante, o recorte jamais conseguiria achar um recorte no livro para começar. Eu teria aqui, precisa entrar isso, precisa entrar aquilo, precisa entrar, e é difícil, né? Eu acho que a direção do Ricardo Grasson, a idealização da Ângela, a Ângela que trafega na peça até a primeira parte com um pouco de humor e depois leva a gente a se comover mesmo no final. E o Tiago Carreira também sensacional como dele. Ô Wagner, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a dificuldade de você montar hoje uma peça de teatro para você e para... não entendi? Ângela. Para a Ângela. Qual a dificuldade quando você tem um presidente psicopata, um secretário de cultura completamente analfabeto e a cultura é o inimigo número 1 desse governo? Quais as dificuldades que vocês enfrentam? Olha, na verdade, para montar essa peça, eu nem cogitei. Primeiro que, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência. Quando eu tenho uma ideia, eu quero fazer logo, senão já me vem outra ideia. Meu ascendente em Gêmeos é um problema nesse caso. E aí... Quando apareceu, chamei o dramaturgo, o Vendramini foi sensacional, ele foi muito rápido. Eu pensei que ele ia demorar 6 meses para me entregar um texto, ele me entregou em 15 dias.
Então, tendo o texto, a partir do texto, aí já dava para pensar em fazer outras coisas. Aí chamei o produtor, que virou nosso diretor, que é o Ricardo Gração, e aí apareceu uma data de teatro. E artista tem que trabalhar com prazo, né? Porque senão a gente nunca acha que tá bom. Realmente foi um prazo muito curto. Em um mês a gente... Foi bem difícil. Tanto que a nossa estreia foi a primeira vez que teve luz, som e figurino no dia da estreia. Mas assim, eu nem pensei em contar com lei, com isso, com aquilo. Eu liguei para minha irmã e pedi uma grana. Foi isso que aconteceu. E agora, daqui para frente... Quer dizer, sou privilegiada, né? Por ter tido esse irmã, né? Patrocínio também, de uma certa maneira. Mas agora a gente vai tentar vender a peça e tal, e vamos reverter essa grana. Mas eu nem pensei em entrar com lei, com isso, com aquilo, porque eu acho que, imagina se a gente ia conseguir alguma coisa, algum patrocínio nesse momento, sabe? Com essa caretice que graça, né? De jeito nenhum. Então, eu tive essa sorte de poder ter uma grana de família para montar essa peça. E você, Wagner? É triste, principalmente quando a gente está... Bom, é só triste, é perigoso tal. Agora, a coisa fica extremamente delicada, que nem está acontecendo agora com o Jefferson Tenório, o Prêmio Jabuti desse ano, que está sendo ameaçado por palestras que deu, entendeu? Muito... porque é o seguinte, fala, aí uma qualquer começa a acreditar no que fala, entendeu? Todo artista é isso, todo artista é aquilo. Aí entra um maluco e começa, principalmente por rede social, fica mais fácil, né? Mais covarde ainda, ameaçar e falar, olha, você vou te matar, vou fazer... Então, é insuportável. É insuportável. Não há mais condição. Esse país já está... a idade... Outro dia eu reli uma entrevista do Ernesto Araújo, que o Celso Amorim falou assim, mas desse jeito a gente vai parar na Idade Média. Aí o Ernesto Araújo rebateu dias depois, mas vou considerar isso como um elogio. Quer dizer, o objetivo é esse. Esse país tem que voltar para a Idade Média. Não teve Idade Média, mas vamos voltar para a Idade Média no Brasil. Vamos avançar para a Idade Média. Isso mesmo. Não, a gente tem o Sérgio Camargo, né, gente? Aquela coisa abjeta que está lá querendo queimar livros. Ave Maria. E o Mário Frias querendo colocar a arma como objeto de arte. Ele teve esse... Aí é que a gente esquece que cada mês ou cada semana vem uma coisa. Cada dia. Dá para fazer um catálogo dos absurdos diários que cada um do elenco do governo Bolsonaro faz e diz. Uma loucura. A gente esquece, é muita coisa para elencar. Não, e eu acho que há um certo método, bom, agora a peça já foi para o espaço, né? Mas acho que há um certo método porque tem uma acusação gravíssima aí, gravações, e é um escândalo atrás do outro. Antes era um prefeito do interior do Maranhão, agora já é o prefeito de Piracicaba. Tem um escândalo terrível aí. Então, 2 dias o Bolsonaro aparecer vestido de baiano ou alguma coisa para tirar isso do foco. Agora, eu só discordo da Ângela quando ela diz o elenco do Bolsonaro. Não é elenco, Ângela, é quadrilha. É quadrilha, desculpa. É diferente. Pode ser quadrilha, pode ser bando, pode ser milicianos, qualquer coisa, mas não elenco. Porque elenco, vocês, atores, vocês, escritores, vocês são sérios, corretos, íntegros. Eles não. Bando de bandidos. Fala, Júlia. Já que a gente tocou nesse assunto, primeiro só dizer que eu desliguei minha câmera porque senão fica muito instável a minha conexão, tá? Mil perdões. Mas assim, só eu queria uma pergunta, já que a gente está entrando nesse assunto. Assim, a gente ouve muito debate sobre a Rouanet, a importância da Rouanet e tudo mais. E eu queria ouvir de vocês, que são pessoas ligadas a isso, não, são pessoas que estão fonte primária, não é nós que estamos só dando pitaco sobre isso, né? Qual é a importância da Lei Rouanet para o fomento da cultura no Brasil, vindo da boca de vocês, que são pessoas que, enfim, estão vivendo isso, né?
E quais são as dificuldades que a cultura enfrenta hoje, independente do governo? Porque se for falar do governo, a gente passa o dia inteiro, mas a gente sabe que a cultura sempre teve dificuldade. Eu queria entender que dificuldades são essas, a dificuldade para levar o público, assim, por que isso acontece? Queria ouvir a opinião de quem está por perto disso. Bom, eu não posso falar muito, mas assim, primeira dificuldade dos bolsonaristas é escrever Rouanet. Eles não sabem nem escrever. Quanto mais saber o que é a Lei Rouanet, como funciona. Não é sabe, nem eu entendo direito. E os caras, eles vêm com esses slogans, né? Com esse olavismo de Carvalho, que tem que falar acabou a mamata, e a Lei Rouanet, e o PT. Mas, obviamente, nós artistas já não sabemos como explicar a Lei Rouanet, imagina eles. Eu acho assim, a minha história, posso falar pela minha história pessoal. O meu primeiro trabalho, que foi um monólogo, que também era a história de uma mulher que se atirou no barril nas cataratas de Niágara em 1901, que eu achei essa mulher incrível. Eu fiz esse monólogo também, era eu e um barril, e com a minha grana, pouquíssima grana, porque não precisava de muito investimento, e fiquei muitos anos em cartaz, rodei o Brasil inteiro, fui até para o exterior, e na época, eu sempre dizia que o meu Ministério da Cultura era o SESC, na época, né? Porque, assim, eu viajei o Brasil inteiro pelos SESCs. E, então, assim, a presença do Estado, né, como dando apoio, subsidiando, é importantíssima. E é claro que esses a gente não tem como qualificá-los, né? Eles enfim, eles querem que nada disso exista, né? Porque a arte é sempre crítica, a arte repensa as coisas, a arte faz pensar, o que esses caras não querem que ninguém pense, por isso que a gente fala dessa coisa do gado, né? Então, é importantíssimo que o Estado apoie a cultura, e eu não sei como é que foi o livro do Wagner, se foi pela Lei Rouanet. Eu poucas vezes na minha vida, as minhas produções nunca foram por lei nenhuma, assim. Mas eu já participei como atriz convidada de projetos, de peças que, obviamente, tinham a Lei Rouanet e outros 1000 fomentos, em várias instâncias, né? Estaduais, municipais, nacionais. Olha, temos 5 horas para começar a falar sobre esse assunto. Não, olha, tentar resumir aqui, vocês me contam. A cultura é fundamental, todo mundo sabe, para criar uma nação, um povo que entenda a sua origem, que saiba para onde vai e de onde veio. Ponto. Agora, além disso, a Ângela sabe, essa peça que não é uma peça, como diz no meio, uma caixinha de música, né? Uma peça que é um cenário só e ela movimenta quanto? Umas 50, 100 pessoas. A pessoa do lanche, a pessoa que vai buscar o equipamento toda semana, vai trazer o motorista e assim vai. Eu lembro o seguinte, então vamos esquecer esses comunistas que faz peça aí. Vamos falar de economia. Vamos falar da Coreia, esse fenômeno aí que eu não sei falar o nome de uma banda, mas esse K-pop da Coreia, por exemplo. Vamos falar do BTS. BTS. É bilhão dólar que traz para a Coreia em caneca que vende, camiseta que vende, e foi um método de governo. A Coreia sofreu muito e levou o Brasil junto lá no 98, 99, o dólar e a Coreia afundando o mundo, né? Ali eles decidiram investir em cultura. E o retorno é maior que a indústria automobilística hoje. A cultura, o K-pop. O Parasita aí ganhou o Oscar. A cultura coreana hoje traz mais dividendos para o país do que a indústria automobilística coreana. Entendeu? Então, é só pensar em quantos milhões de de reais poderiam voltar para o investimento, que é um país que, não precisa voltar esse clichê, mas
do fandango gaúcho até o extremo da Amazônia, Pantanal, o Nordeste, a música raiz de Goiás, samba. Para com isso. Vamos. Quanto dinheiro o Brasil perde por não investir em cultura? Deixa eu responder sua pergunta e emendo logo na minha. Porque, vamos lá, como é que funciona o mecanismo da Lei Rouanet? Você tem uma empresa, essa empresa tem que pagar os impostos dela para a República. E aí, pela Lei Rouanet, essa empresa pode patrocinar uma obra cultural, pode ser um show, pode ser uma peça, pode ser uma música, o que for. E esse dinheiro que foi investido nessa obra cultural vai ser abatido dos impostos dessa empresa. É uma forma que o Estado tem de falar assim, a gente tem um orçamento de cultura que disputa com segurança nacional, com saúde, com educação. E, gente, a gente sabe que a gente precisa de arte para viver, mas a gente não vai ter arte se a gente não tiver água. A gente não vai ter arte se a gente não tiver comida. A gente tem que preparar o futuro do país, a gente precisa cuidar da saúde. Então, assim, a cultura é sempre muito pressionada no orçamento da República. Então é mais fácil para o Estado brasileiro falar, você que quer investir em cultura, eu vou lhe dar um abatimento dos seus impostos para você colocar o seu dinheiro lá e fazer com que essa obra de arte ganhe corpo. E em se tratando do que você estava colocando de toda essa cultura que o Brasil tem para exportar, é muito triste para mim, que estou fora do país. Eu falo de tantas coisas que estão acontecendo, que são produzidas, tanta coisa que eu queria compartilhar, e que o Estado brasileiro não faz nada para furar essa barreira. Tanto que quem é que está furando, na base de muito esforço e de muito bom trabalho? Anitta. Anitta é hoje a artista mais tocada no mundo, brasileira, e que não recebeu ajuda de ninguém para estar lá porque o Estado brasileiro se recusa. Emendando com a minha pergunta. Só, Gabriel, só me permita me permita um adendo, que quando a gente fala em empresas patrocinarem artistas diretamente, esse dinheiro, não pelo governo, né? Não passando pelo governo, tem menos chance de ser desviado. Também, né? Mas aí, emendando com a pergunta, você falou sobre a ideia de construção de nação, o papel que a cultura tem em relação a isso. Qual foi a nação que você tinha em mente quando eu estava contando essa história? Qual é o Brasil que você quer contar? Não, a Ângela também, eu vou responder, eu acho que a resposta da Ângela é um Brasil, sabe, Gabriel? O Brasil é um país fictício, que inventou a Bossa Nova, que tinha um futebol bicampeão do mundo com gênios como Pelé e Garrincha, que tinha um cinema que ganhou a Palma de Ouro em Cannes com Pagador de Promessa, que tinha uma outra vertente do cinema nascendo, cinema novo, com o genial Glauber Rocha. É o país de Eder Joffre, Marister Bueno, um país até onde misses ganhavam concursos. Esse país que não existe mais, esse país que ficou. O que poderia ser, eu até hoje, se essa onda continua, se não vem o AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, o que não geraria um país incrivelmente inteligente, estranhamente inteligente? Esse é o país. Se a gente comparar, né, o que estava ali eu fiz questão de colocar isso na peça de alguma maneira, ficou até, eu diria que dramaturgicamente ficou a machadadas enfiado no texto ali. Mas eu falei, a gente tem que falar desse momento que era isso, era a Marister Bueno no tênis, o Eder Joffre no boxe, a Bossa Nova, a Capital Nova, o cinema novo, a Elza Soares, enfim, esse casal jovem, né, que dava um frescor, né, o Jango e a Maria Tereza, a alta costura. Fala. O teatro. Grupo de Andrade, Guimarães Rosa, olha, meu, que é isso? Sim, era uma época também que, por exemplo, cronistas eram celebridades, né? Eu imagino, era Cecília Meirelles, Rubem Braga, Nelson Rodrigues dizendo justamente que era uma época em que o Brasil deixava de ter o complexo de vira-lata. Né? Então, imagina se não tivesse vindo a ditadura militar e afundado nessa coisa de 21 anos, para onde a gente teria ido. Né? Essa geração não deixou herdeiro. Você matou os herdeiros de todo esse pessoal. Carlos Brickman. Olha, eu acho um pouco de exagero, mas enfim.
A gente está confundindo a geração Juscelino com a geração Jango. Né? É que nós estamos aqui na licença poética da peça. Não, mas... Está vindo desde 56 até 64. Mas o Brickman teve toda a liberdade para continuar, entendeu? O que começou, Exatamente. Aliás, com mais incentivo ainda. Eu acho que com certeza viriam novos músicos na linha óbvio que não ficaria parado no tempo, a Bossa Nova iria se renovar, etc. Mas o que houve com ano de 70, que todo mundo tem que sair do Brasil para ir lá fora. Não, foi horrível. Não, o que aconteceu nos anos 70 foi uma barbárie, foi um massacre. É uma barbárie o que aconteceu nos anos 70. Não dá para se pensar sequer nos piores pesadelos em voltar a essa época. Edinardo? Ô, João, eu gostaria que a Ângela soubesse que eu sou da geração da Tereza Goulart. Ela é mais velha do que eu, provavelmente, mas não muito. A minha pergunta é especificamente para você. Você protagonizou a mudança digamos assim, de vida, de estilo de vida, praticamente de todo o ser da Maria Tereza Goulart quando ela se tornou a esposa do mandatário maior do Brasil. O que mais chamou a atenção na personalidade da Tereza Goulart? Ela manteve as raízes, ela se transformou, ela se deslumbrou. Como que você mostrou isso na peça? Não, ela não era deslumbrada, não. Porque assim, eu quis, de uma certa maneira, fazer homenagem a essa mulher que o Wagner tão bem... O Wagner, assim, o que eu li no livro, e conhecendo a Maria Tereza, é bem fidedigno, assim, é o que ela é mesmo. E o livro conta ela desde pequenininha, na vida rural, a cavalo, e depois ela virando primeira-dama e depois indo para o exílio. Então, eu acho que ela continuou sendo uma mulher autêntica e ela não se deslumbrou, não. Ela sempre gostou de moda. Isso no livro fala que desde pequenininha ela roubava as roupas pegava escondidas as roupas das primas e vestia, ia para frente do espelho e ficava inventando moda. Então ela fala no livro e na peça também que a moda sempre foi uma grande paixão dela, né? Então aí tem a história com o Denner, e aí ela estuda política com o Darcy Ribeiro, com o Santiago Dantas. Ela é uma mulher muito inteligente, muito sagaz, ela percebe o que está acontecendo à volta dela, e em nenhum momento se deslumbrar, nunca. Assim. Pelo que eu li no livro e conhecendo a Maria Tereza, nossa, não mesmo. Assim, tem histórias que a gente não pode contar aqui, de agora, assim, tipo... Ela se recusa, por exemplo, a dar entrevista a pessoas que não têm coerência com o pensamento dela, sabe? Então, quando eu li no livro, eu adorei essa mulher e conhecendo mais ainda. Não sei, eu nunca sei se eu respondo as perguntas, porque eu saio falando. Sim. Não, olha, Edinardo, ela tem a sua idade. Ela é de 23 de agosto de 36, tem 85 anos como você. Opa, peraí. Ela tem 36 num registro, 37 no outro. O RG atual que ela usa é 1940. Ela é o resultado de uma exilada que não pôde pegar não tem documentos. Bom, Sim. Então ela é mais nova do que eu, inclusive. Não, mas provavelmente ela é de 37. Muito provavelmente. Bom, mas tudo bem. O que eu tinha uma impressão, sempre tive... não só o maior respeito pela beleza dela, como pela postura dela. E era nesse particular que eu estava interessado em saber a opinião de vocês sobre a pessoa Maria Tereza Goulart. Por exemplo, na peça, tem horas que ela fala assim, me deixem na minha casa com os meus filhos, por que você fica inventando esse negócio de... Ela não gostava de usar brincos, e aí o Denner sempre disse que ela tinha que estar de brincos. Algumas vezes o Denner... foi na frente do carro presidencial que estava saindo, barrou o carro porque a primeira-dama estava sem brincos. Então, assim, ela até hoje, você conversando com ela é uma mulher elegante e simples, que é maravilhosa. Bom, eu acho que a elegância sempre está na simplicidade, né?
Então, ela traz isso com ela desde sempre, né? Por mais que o Denner tenha moldado um pouco, deixado ela mais glamurosa, ensinado alguma coisa, mas ela já trazia isso na essência dessa, essa elegância, assim. Acho que a autenticidade e a simplicidade dá. Só completar essa resposta, a Ângela, é isso aí mesmo que a Ângela falou, e reforçando no livro, isso fica muito claro, e na peça também isso é retratado. Até hoje, gente, Gabriel, Ednardo, ela gostaria de estar vivendo no Uruguai. Porque no Uruguai, de 64, pós-golpe, até 70, quando aí o Jango realmente cai numa melancolia tremenda, ela diz que foi os anos mais felizes da vida dela, porque ela tinha simplesmente uma família. Tinha um marido que levava as crianças para a escola, nunca aconteceu com o presidente. Tinha um marido que fazia o almoço de domingo. Tinha um marido que iam de mãos dadas ao cinema, entendeu? Então, o Uruguai vira o sonho dela. Lógico, depois 71 também tinha que ter golpe em todos os países da América do Sul, né? Então, o Uruguai não escapou. Mas ela fala, a resposta eu acho que é isso. O momento mais feliz da vida dela é quando ela tá lá, família, é uma mãe de família, com as crianças, né, indo na escola, o marido trabalha e se juntam à noite vendo televisão. É isso que ela quis sempre. Né? E ela teve naquele momento, e tem umas revelações, por exemplo, pós-morte do Jango, ela volta e não encontra. Cadê o Brasil? Que é a tragédia do exilado, né? Cadê o Brasil que eu deixei? Né? Não era o Brasil que ela deixou. E ela chega a entrar com o processo de pedir nacionalidade uruguaia também. Para você ver, para vocês terem noção da dimensão da importância do Uruguai para ela. Eu vou dizer uma coisa para você. Só nós que vivemos os anos 70 que sabemos o que foi aquilo, viu? Júlia. Pois bem, pessoal, tá chegando o final, né? Já é minha última intervenção. Só dizer que, assim como o Gabriel, também eu era romancista de banheiro, né? Só que eu parei de escrever porque eu fui promovido, não tive mais tempo. Mas, enfim, esse nosso papo sobre Lei Rouanet me lembrou do... Olha, parece que é uma história apócrifa, não tenho certeza, e não tem muito a ver com cultura, mas diz que um físico americano foi fazer uma intervenção no Congresso para pedir a construção de um laboratório de um acelerador de partículas. E diz que um senador perguntou para ele que tipo de benefícios esse acelerador de partículas poderia trazer para a defesa do país. Que tipo de armas poderia construir esse tipo de coisa. E o físico respondeu, não, eu não sei se essa tecnologia pode contribuir com a defesa do país, mas é o tipo de tecnologia que faz com que o país vale a pena ser defendido. E eu acho que essa é uma lição que vale muito para a cultura também, né? Ela pode não ajudar a matar a fome, mas ela é um dos motivos pelo qual vale a pena matar a fome, né? Forçando um pouco. Enfim, e é o seguinte, eu vou para São Paulo agora mês que vem e eu quero saber como é que eu faço para ver a peça. Onde eu vou, como é que eu assisto? Por favor, me façam esse serviço. Quartas e quintas, às 20 horas, no Eva Reds, no Conjunto Nacional, dentro da Livraria Cultura, ali no coração da Paulista. É facílimo, né? Então tem metrô, tem um lugar incrível para você ficar, se você tiver que chegar antes ou se você quiser ficar depois. Então é muito... Só que até o dia 28 de abril, né? Isso tem que se antenar. Daremos um jeito. E a gente soube que a produção está tentando aí para São José, para o Teatro Colinas, né? Boa! A gente quer viajar para tudo quanto é lugar. É fácil, é só uma mesa, 2 cadeiras, 2 atores e, sei lá, um técnico. Bom saber. Eu posso fazer um pedido ao vivo? Eu posso fazer um pedido ao vivo? Vocês podem ir para o Recife, por favor, para as minhas avós poderem assistir, porque a gente tem uma que é fã
de Maria Tereza por causa da moda e a outra que ama história e que quer muito ver uma peça dessa. Recife por favor, bom, Recife. Recife é um lugar incrível também, acho. Diferenciado. Pernambuco, enfim. Muito bom, vamos tentar. Olha, eu quero agradecer a vocês e já dizer que se vocês vierem para São José e não aparecerem aqui na rádio, vocês vão ter encrenca e dar grossa, viu? Já estão avisados, a rádio está aberta a vocês. Deixa o Wagner com o Calixto todo o serviço da peça, que eu peço para o Davi gravar e colocar para rodar aqui na rádio. Ótimo, muito obrigado. E é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Muito obrigado para vocês. Não, você manda o serviço da peça, de outras que tem, a Ângela também, o que quiser que você divulgue, você manda. Que aqui que eu peço para o Davi é a voz padrão da Rede Globo também, a nossa voz padrão, e eu peço a ele que grave e tudo que vocês precisarem, nós estamos inteiramente à disposição. Basta mandar o texto que o Davi grava, o Marcelo Tibério monta e a gente roda aqui. Muito bom. Obrigado. Eu nem falei sobre a importância de Hollywood na formação no domínio norte-americano, etc. Eu acho que a cultura é muito mais importante. Não, você já dançou, meu amigo, porque a Júlia costuma dizer, quem volta a segunda vez não sai mais da rádio, você está na terceira chefia, acabou, você já faz parte, fim de conversa, né, Julinha? Nossa. Não, é aquela coisa, né, eu estou trancada na rádio, faz quase um ano, tá? E eu peço, todo mundo que passa aqui na frente, eu peço, por favor, eu não consigo sair daqui, me traz café. Exatamente. Repare, ela não quer sair, ela só quer o café. Olha, oi, Brickman. Não, Brickman não. Fala, Ednardo. Nós vamos continuar um pouquinho depois que eles deixaram, João? Podemos. Nem que fosse 5 minutos, eu só gostaria de falar uma coisa que me chamou a atenção no fato deles terem chamado a atenção para esse ponto. Então pode falar, Ednardo. Olha, é a influência da cultura no desenvolvimento de um povo. Não existe desenvolvimento de um povo se não houver um acompanhamento do desenvolvimento cultural do povo. Eu não sei, como eu estou dizendo para vocês, eu estou com 85 anos, eu tenho, de certa forma, uma saudade imensa do passado, porque nós éramos mais cultos no passado. Eu estou desesperado com o que está acontecendo com a cultura da juventude. Eu já tenho até bisneto, né? E digamos, o bisneto tem 2 anos, tem filho de 60 anos. Fui casado por outros 60 anos com a mesma mulher, o que é um pouco difícil. Mas eu estou desesperado. O meu desespero é o seguinte, que Brasil espera... o que os meus filhos podem esperar do Brasil, meus filhos, meus netos podem esperar do Brasil que nós estamos vendo? Bom, não adianta, não podemos nos desesperar. Eu acho que a questão da internet tem culpa um pouco nisso, mas também é para o bem e para o mal. Tem coisas incríveis, é uma ferramenta maravilhosa, né? E enfim, a gente vai aprendendo com isso. A vida é assim, né? A gente vai evoluindo e tal. Mas eu acho muito importante, por exemplo, nesse momento, você falou da Anitta, que eu adoro, maravilha. Ao mesmo tempo, a gente está aí falando da Maria Tereza Goulart, né? E falar da nossa história é super importante para você formar uma nação, né? Então, quando eu vejo as pessoas falando, eu conheci o Denner, ali na plateia, se reconhecendo, teve um senhor que falou assim, eu era um militar que trabalhava no palácio e eu adorava a família Goulart, eu estava ali com eles. Aí quando você vai, então eles vão na peça para eles ouvirem falar dos personagens que eles conheceram, da nação deles. Então isso é um poder, né, que os Estados Unidos sabem muito bem, né, através de Hollywood, sempre enaltecer os heróis deles. E essa é uma forma de você construir uma nação e não um mercado, né? Porque assim, o que esse governo quer é isso, que as pessoas possam comprar calcinha em Miami, né? Não é isso, gente. Tem que se formar uma nação e não um mercado, um grande mercado, sei lá, enfim. Não sei falar direito sobre isso. Olha,
Por exemplo, você falou da Rouanet aqui, ninguém fica milionário com a Rouanet. Eu acho que a Rouanet é muito importante para o cinema, por exemplo. Era também, porque agora com streaming, e outra coisa, eu já conheço, eu não vou falar o nome, mas eu conheço produtores que saíram do Brasil para morar na Espanha e na França, porque Espanha, França, Portugal, Luxemburgo tem leis que obrigam que a verba da cultura também seja investida na América do Sul, entendeu? Então, não é à toa. Por exemplo, você vê o que era a cultura da Itália pós Segunda Guerra, Estados Unidos perfeito. Eles entraram com uma força na Itália, a França se resguardou, mas um domínio, o domínio cultural. Lembra a frase do Orwell, tá até preto e branca, de tanto repassada que mas quem domina o passado domina o presente, quem domina o presente domina o futuro, entendeu? Então, essa perigosa tentativa de revisionismo, daqui a pouco a gente está tentando provar que houve o golpe de 64 também, né? Eu acho muito perigoso. Olha, volto a falar também, eu acho que serve de pauta isso, que eu sou sócio agora da rádio. Gente, por favor, ouçam o Jefferson Tenório, prêmio Jabuti de literatura desse ano, com a Avesso da Pele, sofrendo ameaça de morte. Entendeu? Olha, fique tranquilo, porque o Brickman também recebeu vários e-mails ameaçando de morte e a besta, inclusive, assinou os e-mails. Não foi isso, Brickman? Porque ele achava que ele tinha toda a razão. Hã? Ele achava que ele tinha toda a razão. Ele achava que ele tinha toda a razão e que nós somos os errados. Olha, mas eu quero agradecer a você, ô Jefferson, você, a Ângela, a rádio é de vocês, qualquer dia, qualquer hora, é só entrar em contato, mande o que vocês quiserem que divulgue, nós vamos fazer isso. O que vocês precisarem, vindo para São José dos Campos, nos avisem também, para que nós possamos conversar, entrevistá-los, trazê-los à rádio, porque nós estamos agora também, além da rádio, no canal 3 da NET Claro, Vale do Paraíba. Então, vocês mandam. Um grande abraço em nome de todos nós da Showtime para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos vocês aí que nos entrevistaram. Obrigado, querida. Nós que agradecemos. Você ouviu na Showtime News of the Week. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de som, Eduardo Vilela. Coordenação de rede, Albert Martinen. Direção de jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. Rogério Alcântara, eu quero dizer o seguinte aos senhores: se um dia eu estiver sentado à mesa de som e o Rogério é onde eu estou, eu abro o microfone para que ele, sem ele saber, para que os senhores ouçam as barbaridades que eu tenho que ouvir aqui dentro e o que é pior, sou obrigado a concordar com ele porque ele está certo, eu estou errado. É um dia festivo para Gabrielzinho. Para parar. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Showtime Web Radio. Você já pensou na finitude da vida? Com planejamento, a família tem tempo para conversar e antecipar decisões. Venha conhecer o Memorial Bom Retiro, o novo cemitério parque de São José dos Campos, que oferece os menores valores da região, com parcelamento em até 50 meses. Um projeto moderno, criado para trazer paz e dignidade. Acesse memorialbomretiro.com.br ou ligue 3009-6200. Onde você estava em 1960? Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know.